Olá, uma boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por esta quinta-feira, uma chuvinha muito gostosa aqui em Araraquara e região. Temos que agradecer a Deus porque Ele tem enviado chuva, o sol, o frio, a neve em vários lugares. Deus tem cuidado realmente da terra e de todos os seres humanos, ainda que permita alguma coisa que nos deixa abatidos, mas Ele continua sendo Deus. Aquele Deus maravilhoso que nós conhecemos como Pai, como amigo, como Salvador. É maravilhoso demais podermos reunirmos para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nunca é demais crescermos no conhecimento da palavra de Deus. E nunca aprendemos o suficiente. Já faz aí quase 50 anos que eu estudo a palavra de Deus e pode ter certeza de uma coisa: tem muitas passagens que a gente lê, que a gente examina e fala, poxa vida, parece que eu nunca li isso na Bíblia. Então nós aprendemos cada dia da palavra de Deus. E é muito bom, né? Não pagamos nada, né? Está aí conosco a irmã Elineide e também a irmã Maria José Buono Monteiro, que já esteve conosco no templo da nossa igreja no domingo. Deus que abençoe a irmã Elineide, a irmã Maria José, e creio que tem outros também, né? Já está aí acusando 5 aparelhinhos ligados, mas aqui está apresentando somente os 2. Parece que estou vendo o diácono irmão João também, não sei se é ele mesmo, e também irmão Márcio da Silva, né? Pastor Márcio, ok, é um privilégio muito grande ter aí o pastor conosco, nem que for para dar uma passadinha, para dar uma boa noite. Deus que abençoe, pastor Márcio, seja bem-vindo. Olá, irmã Alzira, uma boa noite para a irmã Alzira, também em Campinas, e quem sabe o diácono irmão Raimundo, e os queridos sobrinhos lá de Ribeirão Preto, irmão Osiel e a irmã Angelita. Que Deus abençoe grandemente a todos, aí vocês de Ribeirão Preto, né? Então, graças a Deus, né, pelos irmãos que já estão aí. E hoje nós estaremos dando início a uma matéria muito importante, mas também muito conhecida, né, pastor Márcio? É sobre bibliologia, o estudo da Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus. E antes de iniciarmos, nós vamos orar ao nosso Deus. Quero agradecer a Deus por todos os irmãos que têm orado pela Dilaine, né, a nossa secretária eficaz. Passou momentos difíceis e ontem também recebeu um grande susto, mas graças a Deus não precisou de ser internada, está em casa e pôde nos ajudar aí com os anúncios, né? Eu não entendo nada de aparelhinhos, mas ela, minha esposa, tem sido uma bênção para as nossas aulas. Então, irmãos, continue orando, certo? Continue orando por nós, pelo meu lar, para que Deus continue sustentando. E vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, nosso Pai maravilhoso que está nos céus, e também em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo, que é o mesmo Deus.
Te agradecemos, ó Pai, porque de uma maneira toda especial o Senhor tem cuidado de nós. Com certeza tem permitido passar momentos difíceis e às vezes de lágrimas, de dores, mas o Senhor tem nos assistido. Aquilo que o mundo não recebe porque não te busca, nós recebemos, que é o conforto que está acima de qualquer coisa. E o Senhor tem nos abençoado. E agora, ó Pai, quando estamos dando início a mais uma aula teológica, te agradecemos por esta oportunidade de juntos podermos estudarmos a Tua santa e bendita palavra. Ó meu Deus, que possa enriquecer as nossas vidas, enchendo aí os nossos baús de conhecimento, para podermos usar nos momentos de dificuldade, nos momentos certos. Abençoa todos os nossos irmãos que já estão aí com seus aparelhinhos ligados. Abençoa, meu Deus, suas famílias, que sejam enriquecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que juntos possamos estudarmos a Tua palavra. Abençoa aqueles que estão enfermos. Abençoa a Di, a sua recuperação. E de tantos outros, meu Deus, continue abençoando o pastor Deraço, a sua recuperação. A sobrinha da irmã Alzira, que está aí aguardando o momento da cirurgia. As dores, ó Pai, que ela tem sentido. Às vezes um momento de tristeza, de angústia, até de perplexidade. Conforte a Tua serva, ajude ela. E todos, ó Pai, que estão hospitalizados. Aquela pessoa que está lá no Ceará, entubado já há mais de 30 dias. Conforte ele e sua família, Pai. Recupera a sua saúde, se for a Tua vontade. Abençoa, Pai Santo, também o Arlindo, irmão do pastor Evair, da irmã Iraíde. Ó meu Deus, conforta aquele coração. Cura, se for essa a Tua vontade. Para a medicina tudo é impossível, para os homens também. Mas não para o Senhor, que é o Criador. É o médico dos médicos, é o médico por excelência. Abençoa todos que trabalham, Pai, nos hospitais, nas UPAs, nos postinhos, nas áreas de saúde, que sejam guardados pelo Senhor. Abençoa todos que trabalham, Pai, no transporte de mercadorias necessárias, carentes. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todos eles, dando a Tua divina proteção. Ó meu Deus, abençoa todos os irmãos que têm feito pedidos para nós, que o Senhor esteja sustentando a vida de cada um. Continue abençoando a irmã Lucila na sua recuperação da Covid, e também abençoa, Pai, a irmã Arlete, sua recuperação, a irmã Maria, Pai, Madalena e outros que estão passando por momentos difíceis. Essas bênçãos, meu Deus, ainda lhe peço em favor mais uma vez de todos os aparelhinhos que estarão aí ligados para juntos estudarmos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita a minha sincera gratidão e nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Ok, estamos aí então com a nossa aula de bibliologia. A ciência da Bíblia, estudo sobre a Bíblia Sagrada. Eu estava pensando, a irmã Elineide está agradecendo a todos que oraram pela minha mãe, ela está melhor, amém, né? Continue orando, que Deus continue abençoando a todos. Temos orado muito e vamos continuar orando, né? Pela nossa querida irmã, que não passou muito bem ontem, né?
e está aí na recuperação. Com certeza vamos orar, ok? Estava pensando sobre a Bíblia Sagrada. E às vezes nós agradecemos a Deus tão pouco por termos em mãos este livrão maravilhoso, né? A qual nós chamamos de biblioteca, contendo aí 66 livros, né? Então, bibliologia, ciência ou estudo da Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia ela é muito importante para nós? Por quê? Vamos ler 2 Timóteo. Não precisaria nem de ler, porque todos já conhecem muito bem, né? Mas vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Pode ser que tenha escrito mais, mas pelo menos 2 ficaram canonizadas, registradas para nós. E nessa segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse o seguinte, vamos ler? Ok? Toda a Escritura divinamente inspirada, theopneustos, né? No grego, toda a Escritura divinamente inspirada. Oh, meu Deus, para que serve? Aí vem a resposta. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender. Vamos usar aí a nossa linguagem mais popular. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender e para instruir a justiça. Em justiça. Para que tudo isto? Para que o homem de Deus, sentido genérico, homens e mulheres, para que o homem, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Existe toda boa obra. E a palavra de Deus está inserida aí, como aquela representante, aquela que vai dar total apoio para as boas obras. Então é maravilhoso demais. Certo, irmã Alaide Apetito, uma boa noite para a irmã e todos aí de Campinas, ok? Então, por que nós devemos agradecer muito a Deus por esta biblioteca sagrada em nossas mãos, em nossas vidas? Por quê? Porque ela é proveitosa para ensinar, né? Contendo aí 66 livros, aqueles pormenores, né? A quantidade de versículos, etc. Isso aí a gente vai meditar depois. Mas hoje vamos apenas entrar numa sala, né? E falarmos um pouco sobre a preciosidade da Bíblia para depois, então, darmos sequência, certo? Mas então, não é nenhuma novidade que ela contém 66 livros de Gênesis, Apocalipse, 22 aí no Velho Testamento, tá certo? Certo, Madeleine? Quantos no Velho Testamento? 39. 39, a irmã Renilde disse.
Acertou em cheio, vai ganhar um pirulito. Ela gosta de pirulito, mas hoje não tem, né? 39 livros no Velho Testamento e quanto no Novo? 27. 27 no Novo Testamento. Certo, Marjorie? Certo. Ela está contando o dedo aqui para ver se é. 27 no Novo Testamento. Certo? Só que a Bíblia Católica contém os mesmos 66 livros, as mesmas mensagens, com diferença apenas nos rodapés, né, que eles introduzem algumas coisas que não são corretas, certo? Então não vamos preocupar com esses livros a mais, chamado apócrifos, né, que nós vamos ver depois. Pode deixar aqui por enquanto, ok? A Marrenilha está dizendo que são 7 apócrifos. 66 para 73 vai dar 7, ok? E mais 4 apêndices, né? Esses apêndices são justamente acréscimos que o catolicismo usa para introduzir algumas coisas que não são escriturísticas, ou seja, inspirados pelo nosso Deus. Correto? Muito bem. Depois nós vamos comentar esses apêndices. Está inserido aí Maria, né, algumas outras coisas de liturgias, etc. Mas não tem nada a ver com a nossa palavra de Deus. Ok? Muito bem. O maligno sempre procurando trabalhar, e trabalha mesmo, né? Agora vamos voltar um pouquinho e comentar sobre o porquê ou a preciosidade da Bíblia Sagrada, certo? Por quê? Em primeiro lugar, depois nós vamos avançar um pouquinho, mas vamos meditar um pouquinho na preocupação do apóstolo Paulo. A maior preocupação que Paulo teve, que outros tiveram, certo diácono João Barbosa está chegando, uma boa noite para o irmão, é justamente com o crescimento do rebanho, ou dos seus rebanhos, certo? É esta a preocupação do crescimento dos rebanhos. A minha preocupação também, como pastor, a preocupação do pastor Gervásio, que por sinal entregou uma maravilhosa mensagem na terça-feira, assisti do início até o fim, e louvo a Deus por esse servo de Deus, que também tem preocupado, né, em transmitir os ensinamentos do Senhor. Então a preocupação de Paulo é para que Timóteo crescesse no conhecimento da palavra de Deus. Certo? Naquele tempo era aí o Velho Testamento, né? Não tinha tantas coisas aí do Novo. Mas ele queria que Timóteo, porque Timóteo, ele era um jovem pastor, já tinha uma responsabilidade em Creta e outros lugares também. Era um verdadeiro braço direito, braço forte de Paulo. E Paulo, então, estava preocupado com o crescimento. Mas ele descansava um pouco, porque a vovozinha de Timóteo, como é que ela chamava? Loide, né? Ou chama de Loide, não importa, né? E a sua mamãe Eunice, que fazia questão de ensinar a palavra de Deus para Timóteo desde pequenininho. Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras. Oxalá pastor Genésio conhecesse a Sagrada Escritura desde novinho, mas depois dos 19 anos que eu comecei
a conhecer a Bíblia Sagrada. Né? Então Paulo, escrevendo para Timóteo, falou: olha, leia a Bíblia, examine, porque toda a Escritura inspirada pelo Senhor, né, divinamente inspirada, ela tem a capacidade, Timóteo, meu filho, de ensinar. Irmãos, infelizmente eu digo que tem muitos convertidos que não têm tanta preocupação de aprender, né, da palavra de Deus. Se converte e lê tão pouco a Bíblia e apenas ouve, mas não examina a palavra de Deus. E isso é muito triste. Todos os crentes deveriam receber ensinamentos da palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo ao examinar a palavra de Deus. Ela nos ensina. O Espírito Santo que nós recebemos no dia que aceitamos Jesus como Salvador é o professor por excelência. Agora tem uma coisa. A Bíblia fala assim: Deus chamou uns para apóstolos, para pastores e para doutores. Seria aqueles que têm uma facilidade maior de explicar, de ajudar, mas também que tem e continuará tendo aquele forte desejo de aprender para ensinar. A irmã Alzira é uma professora aposentada, certo, irmã Alzira? Pastor, devemos fazer como os irmãos de Bereia. Paulo pregava e eles examinavam as escrituras, correto? Então a irmã Alzira é professora. Agora, para ela ensinar, ela teve que aprender, concorda? Então não adianta nada eu ficar nesse lugarzinho aqui e mexendo aqui com essa reguinha aqui, apontando, se eu não estudei nada, se eu não aprendi nada. Então eu tenho prazer de passar para os irmãos, porque eu tive prazer também de aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, na história de tudo, para poder ensinar aquilo que realmente é o correto, é a palavra de Deus. Então Paulo está falando com Timóteo: olha, ela tem aí autoridade para ensinar. Vocês já observaram? A irmã Alzira aprendeu, continua aprendendo, com prazer, amém. E eu também, e todos nós, continuamos a aprender e assim por diante. E na parte material, a irmã continua aprendendo, muito bom. Agora, veja bem, quantos anos demoraram para o homem descobrir que a terra era redonda? Não foi mal de educação. Irmãozinho? Algumas coisas, vai até pela lógica, Um exemplo, lá no mar, a gente vê o mar assim, o navio, a gente olha assim e não vê nenhum navio. Aí de repente vê aí a cabeça do navio, deve ter um nome, mas não vou me preocupar com isso. Aí surge, começa... começa a surgir o navio, mandando em daninha, e de repente o navio vai aparecendo, até que ele fica aí inteirão da silva, e depois ele vai desaparecendo, Aí pela lógica, tem algo aí redondo, sei lá. Mas aí descobriram que a terra é redonda. Mas a Bíblia já falava, meu Deus do céu, há quantos anos, milhares de anos atrás, a Bíblia já falava que Deus se assenta no globo da terra. Você já leu? Eu acho que não existe
é globo quadrado, retângulo, né? Globo é globo, é um redondão, né? Então a Bíblia já... Hoje eles ensinam ainda, persiste em ensinar nas escolas que tudo foi criado através de uma explosão, o Big Bang, né? Bum, começou a surgir as coisas e foram evoluindo. Primeiro o macaco, depois foi evoluindo, se tornou aí o homem, etc, etc, né? Através da evolução. Mas a Bíblia nos ensinou que no princípio criou Deus o céu e a terra. Haja luz, houve luz. Produz a terra, produziu. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí, da terra, do pó da terra. E o homem foi feito. E Deus soprou nas narinas do homem e foi feito alma vivente. Glória a Deus. Irmãos, todas essas coisas que ferem, que machucam as coisas de Deus, nós aprendemos através do quê? Através da Bíblia Sagrada. Através dessa biblioteca. Agora, eu sempre imagino, e quando eu começo a pensar, eu glorifico muito a Deus. Essas coisas eu não conheceria, e nem mesmo sobre Jesus, se não fosse através da Bíblia. Então, meu Deus, obrigado, mas muito obrigado mesmo, pela Bíblia Sagrada, que está aí exposta para quem quiser ler e aprender e conhecer as maravilhas de Deus. Certo, irmã Elineide? Então, ela é tudo para nós. Deixa eu abrir um parênteses para dizer o seguinte. Os irmãos sabem que estão reproduzindo aí a Bíblia, mexendo na Bíblia, nessa pureza da Bíblia, né? Na China já está funcionando uma Bíblia deles, que tem muitas coisas da nossa Bíblia Sagrada, mas alterada, e o Papa também. Em breve vai sair a nova edição da Bíblia, ou melhor, a nova Bíblia. A Bíblia deturpada pelo homem. Nova tradução. Nova tradução, mas com coisas acrescidas, diminuídas. Aquilo que é de interesse das religiões de hoje, que não tem nada a ver com Deus, vai estar lá nesta Bíblia do Papa, da China. Muitas coisas vão ser alteradas e os irmãos aguardam o próximo ano, que já está previsto, anunciado, que vai realmente vigorar a nova Bíblia, que vai causar um sorriso muito grande para muita gente. Bilhões de pessoas vão dar um sorriso muito grande. Isto sim que é Bíblia. Estava faltando no mundo esta Bíblia. Irmãos, está chegando a hora e já está tudo pronto. Vai ser realmente entregue para o mundo isto aí. Eu estava imaginando quando as duas testemunhas lá em Jerusalém serão mortas. O mundo todo vai sorrir. Todos assinalados pela besta vão mandar presente uns para o outro. Vai ser uma festa enorme, porque aqueles dois homens tiraram a paz da humanidade. É verdade, eles vão tirar a paz porque vão pregar a verdade. E quando matarem eles
eles vão fazer uma festa. E quando, irmãos, esse livrão maravilhoso for aí alterado, satisfazendo as religiões anti-Cristo, anti-Deus, a festa vai ser muito grande. Agora vai vigorar isso aí. Nós vamos tentar defender isso aqui, essa Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer de tudo para defender, mas vai prevalecer, infelizmente, a Bíblia do Papa, a Bíblia da China. Isto vai acontecer. Estejam devidamente preparados. Eu gosto de exortar sempre Betel. Não tenho tido sucesso, né? Infelizmente não tenho tido sucesso. Mas eu quero exortar também vocês a ler a Bíblia. Aproveite, leia. Quanto mais versículos colocar na sua mente, mais você vai ser beneficiado daqui a alguns meses ou anos. Eu tenho medo de falar anos, porque está previsto meses. Vai ser de suma importância. Então leia, né? E Paulo falou então, ela é proveitosa para ensinar, ela ensina mesmo. Tudo que você quiser saber sobre Deus, as histórias do passado, o que vai acontecer no futuro, o porquê que está acontecendo essas coisas em nossos dias, tudo que nós quisermos saber, a palavra de Deus nos ensina. Amém? Amém. Nos ensina. Oh, glória a Deus. E ela também é proveitosa para redarguir. Redarguir, ou seja, repreender. Se a Bíblia somente nos ensinasse, não teria tanta eficácia. Mas ela repreende, né? Ela repreende os jovens quando começam a namorar as pessoas do mundo, né, meninada? Mocinhos, mocinhas, que começam a namorar os jovens do mundo, ela repreende. Olha, jovem, você é crente? Sim. Não tenha julgo desigual. Isso aí é redarguir, não é? Certo, irmãos? Jovem, você é crente? Sou. Não tenha julgo desigual. Por quê? Aí o jovem fala, mas Senhor, por quê? Aí ela continua redarguindo. Por quê? Que comunhão que há a luz com as trevas. Apague toda essa luz para vocês verem. Escuridão. Então a Bíblia está redarguindo o jovem. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem nenhuma comunhão. Ele é trevas, tem prazer nas obras infrutuosas das trevas, e você é luz, tem prazer nas obras maravilhosas da luz. Então existe uma barreira enorme. E ela não está aconselhando, está redarguindo. Não tenha julgo desigual, né? Pode de uma mesma fonte jorrar água salgada e água doce? Não. Agora, por que ela redargue? Porque quando o jovem cristão namora uma jovem ou um jovem do mundo, o convite vai ser para ir para as coisas do mundo. E quando o jovem falou, não, vamos para a igreja, vai ter divisão, vai ter briga. Ou então, olha, você vai comigo lá, domingo que vem eu vou com você aqui, e vai indo. Não, a Bíblia continua redarguindo, você pode teimar. Correto? Agora, tem muitos que falam assim, não,
eu não vou me deixar ser levado pelo meu namorado, pela minha namorada. Eu não vou ser deixar levado. Certo? Então eu vou levar para a igreja e vou ganhar mais um para a igreja. Mas a Bíblia continua redarguindo: não tenha julgo desigual. Não importa se você quer levar para a igreja ou não, leva, independente de namorar, de casar, etc. Primeiro ganha para Cristo, depois então você pode namorar, você pode casar. Mas enquanto não chega aquele dia que você diz, que você ouve a pessoa dizer: eu aceito Jesus de todo o coração, né? Continua redarguindo. Então, meus irmãos, a Bíblia é para nos redarguir, para corrigir, repreender. E agora diz, né? Para corrigir. Corrigir quem? Aquele que caiu no erro, né? Às vezes eu estou errado em algo. Às vezes, meu irmão, você erra em algo. Minha irmã, você erra em algo. Todos nós estamos sujeitos a errar, porque fomos feridos pelo pecado. Ainda estamos nesse corpo. Se nós descuidarmos, nós vamos errar. Correto? Então, aqui está dizendo, e ela é proveitosa para corrigir. Olha, você errou nisso aqui. Aí você vai pedir perdão dos seus pecados e vai ser reerguido para continuar servindo a Deus em espírito e em verdade. Agora, tudo isso, então, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. Para quê? Para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Será que falou no seu coração? Existe, então, toda boa obra. Vamos colocar aí o limite: 100% de boas obras. Como que eu vou conhecer essas boas obras? É através do conhecimento da palavra de Deus. Correto? Através do conhecimento da palavra de Deus, eu vou conhecer todas as obras que eu tenho por obrigação de praticar. Certo, irmã Maria José? Conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, eu vou conhecer toda a obra que eu devo praticar. Quando você chega em hospital, a Dina não quer que fale em hospital, mas graças a Deus que não precisou de internar ontem. Quando você chega em hospital, você já vai ver ali as normas do hospital. E as normas para os visitantes também. Certo? Aquilo ali são normas. Como que você vai conhecer na íntegra se você omitir de ler aquele aviso? Como? Eu gosto de ler para depois não passar vergonha, para não ser chamado a atenção. Às vezes a gente até teme alguma coisa mais consciente. Então eu vou ler inteirinho, aí eu sei de todas as normas. Não pode levar comida. A Dilane queria feijoada quando estava internado, mas não podia levar. Não pode levar comida, não pode levar remédio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode entrar sem máscara, agora nem com máscara não entra mais, né? Então já está lá, não tem visita, não tem jeito, né? Então, meus irmãos, para conhecermos toda a obra de Deus, é necessário lermos, estudarmos a palavra de Deus na íntegra e não parcialmente. Enquanto você lê aqui, eu vou tomar um pouquinho de água. Muito obrigado pela água. Vamos ver aqui. Temos apenas 20 minutos, mas vamos fazer a sequência. Hoje é uma abertura, né? E chamando
a nossa atenção para lermos mais a palavra de Deus. Você nunca leu a Bíblia inteirinha? Não, pastor, nunca tive tempo. Começa em janeiro. Se não quiser começar agora, começa em janeiro. Eu tenho um papelzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que eu não vou passar vergonha, não. Né? Só um minutinho. Aí você pode me pedir que eu mando pelo correio. Ou mando pelo WhatsApp. Isso aqui é para o ano inteiro. Precisa pôr de ponta cabeça ou não? Não. Não, né? Não vira. De janeiro, aqui. De janeiro até dezembro. Se tiver de ponta cabeça, depois você vê. Olha aqui onde eu estou. Cada dia que eu faço a leitura, eu faço o xizinho e já li 26 vezes, graças a Deus, inteirinha. Não morri, não fiquei aleijado, não fiquei cego de ler a Bíblia 26 vezes, estamos aí caminhando, e é tão gostoso, certo? Se você quiser, eu posso encaminhar para você. Se quiser começar a partir de janeiro, se Jesus não voltar antes, comece em janeiro. Aí quando chegar em dezembro, você leu a Bíblia inteirinha, sem nenhum sacrifício. Dá 3 capítulos por dia. De vez em quando 4 capítulos, mas geralmente é 3 a 4 capítulos. Dá para ler tranquilamente. Novo Testamento e o Velho Testamento. Ok? Então, leia, porque é muito importante. Vamos lá. Os irmãos conhecem muito bem os livros apócrifos. Hoje nós não vamos mencioná-los, mas apenas fazer aí uma pequena abertura. Por que livros apócrifos? Né? O que é que quer dizer apócrifos? Não tem nada a ver com hipócritas, né? Quase. Mas são livros escondidos, certo? Ou livros ocultos, ou livros não genuínos, ou, conforme muitos falam, espúrios, reprovados pelos judeus. Não pense que os judeus reprovaram livros do Novo Testamento, porque para eles não existe Novo Testamento. Os judeus, por isso que estão aguardando o Messias chegar, né? O Messias chegar, sendo que o Messias já chegou há 2000 anos atrás, certo? Mas no Velho Testamento são reprovados pelos judeus, os escribas, os sacerdotes, etc. E são livros reprovados também pelas igrejas. Ok? Então, isso são apócrifos. Na quinta-feira que vem, nós vamos detalhar um pouco mais os nomes. Hoje, o nosso irmão Adilson, caminhoneiro, ele pediu para ajudar com um livro apócrifo sobre Enoque, que tem aí algumas divisões. Nós vamos tentar ajudar nosso irmão Adilson, mas na quinta-feira que vem nós vamos comentar um pouco mais sobre esses livros. Não vamos ler, porque são grandes, né? São muitas mensagens, mas nós vamos comentar um pouco mais, ok? Então, vamos repetir para os irmãos gravar bem e a Dia vai passar para frente. Tem mais, certo, Dia? Mas agora não, espera um pouquinho. Ok? Vamos lá. Apócrifos quer dizer escondidos, ocultos, não genuínos, espúrios e reprovados pelos judeus e igrejas.
Agora sim, Madeleine. Vamos lá. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, vamos ver aqui. Os apócrifos, eles foram devidamente aprovados. Especialmente, né, o que assumiu a liderança desta aprovação desses livros foi justamente o Papa Paulo III, certo? Naquela época que estava lá aqueles comentários todos sobre o protestantismo. Quem é o fundador do protestantismo? Foi Lutero. Não foi Luther King. Lutero, ele foi aí o cabeça, né, do protestantismo. Muitos falam, os batistas são protestantes? É lógico que não. Batistas não são protestantes. Porque quando surgiu Lutero, quando Lutero nasceu, ainda estava no ventre da mamãe, os batistas já existiam. Então não pode ser fundado por ele. Os anabatistas estavam morrendo à reveria na mão do Papa, infelizmente, né? Mas então estava aquela crise toda, né? Aquela confusão, Lutero protestando contra as indulgências católicas. Os irmãos sabem muito bem, né, que nesse período aqui houve aí a aprovação das vendas de indulgência. O que é isso? A pessoa cometia um pecado. Digamos, olha, eu roubei uma marmita de alguém. Hã? Eu roubei uma galinha. A irmã Renilde está falando que roubou uma galinha. E agora? O que é que eu faço? Eu vou para o inferno porque eu roubei uma galinha. Não tinha mais jeito de devolver, não tinha dinheiro como pagar. Então ia lá confessar, aí vinha aquela venda de indulgência. Esse tipo de pecado, ele custa X. Depois começou aí as rezas de Ave Maria, Pai Nosso, né? Então, que tipo de pecado você cometeu? X. Reza tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso e está tudo bem. Creio em Deus Pai, Salve Rainha. Creio em Deus Pai também, né? Então, aquela coisa toda. A minha esposa, ela é experta aí no assunto, porque ela era católica daquela roxa de verdade. Eu nunca fui católico roxo de verdade, mas ela foi, né? Então, estava aí naquela crise toda, aqueles comentários, aquele rebuliço, né? Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc., na Itália. Hã? Não tinha sido descoberto ainda. Como? Não tinha sido descoberto Nos ainda. Estados Unidos. O Brasil ainda estava sendo descoberto, né? 1500. Né? Então estava aí bem na florzinha, né? Aí, resultado, o Papa Paulo III e depois outros, né? Até o ano 1563. Começou em 1546 e teve aí um finalzinho, um fechamento em 1563, no 13º concílio em Trento, na Itália. Tem uma partezinha da Itália em que eles usaram, mas foi lá na cidade de Trento, na Itália, que houve esse concílio. Aí foi chamado então Concílio em Trento. Aí aprovaram. Irmãos, olha quantos anos. Depois de 1500 anos, poxa vida, vamos colocar 1450 anos. Depois de 1450 anos, decidiram agrupar a Bíblia Sagrada a esses 66 livros. Olha só. Aí resolveram acrescer
nesse livro sagrado, nessa biblioteca, mais 7 livros. Os irmãos estão entendendo? Então, no ano 1546 até esse ano, 63, no 13º concílio em Trento, eles aprovaram, aí por votos unânimes, a crescer na Bíblia mais 7 livros. Jamais seria aprovado pelos judeus. Jamais seria aprovado pelas igrejas do Senhor. Então é por isso que tem todos aqueles títulos: escondido, oculto, não genuíno, espúrio, né? Então foi abominado, certo? E agora, para o ano 2021, eles querem mudar realmente muitas coisas e vão mudar, certo? Depois de tantos anos. Meu Deus do céu, esse livrão aqui é sagrado demais. Toda a escritura divinamente instruída, ela é inspirada, ela é proveitosa, né? Então houve a inspiração aí do nosso Deus. O nosso horário está indo, mas eu queria dizer o seguinte, para nós fechar. Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui, mas nós não vamos mencionar, né? Os pseudepígrafos tem 2 títulos, né? Nós vamos ficar somente com esse aqui para a gente fechar, certo? Se tiver mais, depois nós vamos deixar. Ok. Então vamos. Esses pseudepígrafos, também conhecido por pseudoepígrafos. Às vezes alguém pode falar: ei, pastor Genésio, está errado. Não é pseudepígrafos, é pseudoepígrafos. Os 2 são corretos, certo? Então, o que seria? São justamente os autores anônimos. Por que são autores anônimos? Que trabalharam nas escritas de Malaquias até Mateus. Não é e Mateus, né? Malaquias a Mateus, não é Mateus, certo? Então não é que eles trabalharam na escrita de Malaquias e depois Mateus, não. Naquele período de Malaquias que fechou e reiniciou em Mateus, naquele período que é considerado o tempo do silêncio, tempo de silêncio. Esses autores anônimos por quê? Porque não foram inspirados por Deus, aprovados por Deus. Toda a Bíblia foi escrita aí usando 40 homens, né? 40 pessoas, no espaço de 1500 anos. E então a gente teve aí o fechamento. Mas aqueles 7 livros, então, foram escritos. Tem mensagens ali muito boas, indiscutivelmente. Tem histórias boas, correto? Mas só que tem uma coisa: não foram canonizados. Não foram canonizados pelos judeus, pelos escribas. Não. E também não pelas igrejas, não foram canonizados e não foram inspirados pelo Senhor. Inspiração, então, quer dizer justamente o sopro de Deus, é a comunicação de Deus com o homem. Ali estava o homem escrevendo. Um exemplo, vamos usar como exemplo, Moisés. Moisés escreveu os 5 livros Pentateucos, né? Os livros da lei. Como que ele conseguiria falar sobre o dilúvio, sobre a criação do homem, sobre Enoque, sobre 7 Enos, sobre aquelas coisas tão maravilhosas, com tanto detalhe,
Certo, Marnelo? Não é maravilhoso? Certo, Di? Como que Moisés conseguiu escrever tudo aquilo ali antes do dilúvio? E até mesmo sobre Sem, Cão e Jafé, sobre a Torre de Babel, sobre Abraão, sobre Ló. Meu Deus, como que ele conseguiria escrever tão detalhadamente? Você pega e lê Gênesis, você fica de boca aberta. Mas, meu Deus, que sequência! Você entra na história, você vai e vai e vai, você entra na história. É coisas maravilhosas. Como que Moisés escreveria aquilo ali se não houvesse a inspiração, o sopro de Deus, a atuação do Espírito Santo de Deus? Agora a gente vê esses livros de Malaquias a Mateus que não foram inspirados, né? Agora é reconhecido como livro apócrifos, mas não pelo catolicismo. Por eles são livros inspirados, mas não tem nada a ver. Então está aqui os pseudepígrafos, correto? E agora vamos ver a partezinha final para nós terminarmos, que falta só 3 minutos para as 9. Ufa! Olha, isso aqui é para quinta-feira que vem. Vamos mencionar sobre os apócrifos, certo? Isso aqui também nós vamos comentar um pouco mais, certo? A quantidade de editores, o período de anos, a divisão judaica. Eu coloco judaica porque agora judeus, mas é justamente, né, dos hebreus, né? A divisão hebraica, glória a Deus, e a divisão cristã, e as línguas, os idiomas que esse livrão sagrado foi escrito, essa biblioteca sagrada. Então nós vamos, na quinta-feira que vem, avançar um pouco mais nessa área, deixando bem claro para vocês, ok? Meus irmãos que ficaram aí do começo até o fim, muito obrigado mesmo pelo apoio, né? Obrigado pelo apoio de todos vocês. De Betel temos apenas uns 2 ou 3, né? Mas os demais não são de Betel. Talvez a gente esteja com a barriguinha muito cheia, não precisa tanto, né? Mas amém por aqueles que participaram, certo? Obrigado mesmo pelo apoio, Deus que abençoe. Tenham todos uma boa noite, bom descanso. Continue orando pelo meu lar, por todos nós, pela Dani, Daninha, Isabelinha, o Tiago, lá em Mogi das Cruzes, né? Eu oro todos os dias por vocês. De madrugada eu estava orando pela Maria José Buono, diante de Deus, estava orando pelas irmãs lá de Campinas e por todos os irmãos que têm participado. Muito obrigado. Então tenham todos uma boa noite na paz do Senhor e um bom jantar a todos que ainda não jantaram. Vamos concluir na paz do Senhor.